Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para mais uma porção semanal que é a Parashá Devarim, que quer dizer palavras. Esta Parashá inicia-se no primeiro capítulo de Devarim, Deuteronômio, e vamos ler até o capítulo 3, versículo 22. A primeira aliá inicia no primeiro versículo do capítulo 1 e nós vamos ler ela até o versículo 11. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Estas são as palavras que falou Moisés a todo o Israel, de além do Jordão, Ever Ayarden, a respeito do deserto, da planície de defronte do Mar Vermelho, entre Paran e entre Tofel, Labam, Hatserot e Di-Zaab. Jornada de 11 dias fez Israel, desde Horeb, pelo caminho do Monte Seir até Kadesh Barnea. E foi no 40º ano, no 11º mês, ao primeiro do mês, que falou Moisés aos filhos de Israel, como tudo que lhes ordenou o Eterno para eles, depois de ferir a Sihon, rei do Emoreu, que habitava em Heshbon, e a Og, rei de Basham, que habitava em Ashtarot, e em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe. Começou Moisés a explicar esta lei, dizendo: O Eterno nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos, parti e ide ao monte do Emoreu e a todos os seus lugares vizinhos da planície, do monte do vale do Negueb e da costa do mar à terra do Cananeu, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Vejam que lhes entreguei a terra, ide e herdai a terra que jurou o Eterno a vossos pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que daria a eles e à sua descendência depois deles. E eu vos falei naquele tempo, dizendo: Não podereis sozinho levar-vos. O Eterno, vosso Deus, multiplicou-vos, e eis que hoje sois uma multidão como as estrelas dos céus. O Eterno, Deus de vossos pais, acrescente sobre vós 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe, como falou a vós. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, vechayeu lo natah betorreinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários desta primeira aliá, iniciando pelo versículo 1. Estas são as palavras que falou Moisés a todo Israel. O Midrash Yakut 788 pergunta: somente estas palavras são as que Moisés falou a Israel? Desde o Êxodo até aqui, o profeta não deixou de falar continuamente. Estas palavras, explica o Midrash, são palavras de admoestação e repreensão. Antes de morrer, Moisés lembrou uma vez mais aos israelitas erros e faltas do passado para impedi-los de repetirem os mesmos. As palavras de Moisés se sucedem com simplicidade e magnitude, singeleza e magnificência, beleza e amor. Em todas se nota a severa expressão de um pai que admoesta seus filhos. Os rabinos do Talmud dizem: sempre que o Tanar, Bíblia, menciona a palavra Devarim, ou em suas diferentes reflexões como Divrei e outras, imediatamente depois encontramos Torrechá, isto é, admoestação, correção e repreensão. O verdadeiro significado da Torrechá não é de modo algum reprovação, mas, ao contrário, correção. Quer dizer, a Torrechá não tem sentido negativo, mas unicamente positivo. Não significa rebaixar até o mal, mas elevar até o bem, ou seja,
converter o mal em bem. A Torá se expressa em uma mitzvah, preceito especial, orrear, torriar, et amitecha, repreenderás o teu companheiro. E esta é a mitzvah que Moisés realizou em seus últimos dias. A respeito do deserto, cada um destes nomes faz recordar os principais erros do povo israelita no deserto. E de fronte do Mar Vermelho lembram quando o povo queria voltar ao Egito na planície. Recorda o pecado do povo com as midianitas. Param, o informe nefasto dos exploradores. Tofel e Labam são palavras que se associam à ideia do maná e em relação ao qual pecaram. Hatzerot, a rebeldia de Korah em Dizaab, o pecado do bezerro de ouro. Neste simples versículo vemos contido alguns dos acontecimentos transcendentais da história do povo hebreu no deserto, sem que fosse necessário expor seus pecados, apenas somente algumas referências a eles. Comentário do versículo 2, até Cades Barneia. Este versículo também contém palavras de repreensão de Moisés a Israel, e quer dizer, a distância entre Horeb e Kadesh, vós a percorrestes em 3 dias, acrescentando a estes os 7 dias que estiveram em Hatzerot, até Miriam se curar da lepra. Números 12, 14 a 16. E o dia em que partiram de lá e chegaram ao deserto de Parã, isto é, Kadesh, número 13, 26. Perfazeram um total de 11 dias. O Eterno podia bem fazer-vos entrar à Terra Santa desde que saíste de Horeb, em 3 dias ou em 11 dias. Entretanto, por causa de vossa má conduta, vos fez errar no deserto durante 40 anos. Versículo 8. Que daria a eles e à sua descendência depois deles. Segundo o Midrash, este versículo apresenta 3 etapas históricas do assentamento do povo de Israel na Terra Prometida. Primeiro, a eles, aos filhos da geração que saiu do Egito. Segundo, à sua descendência, aos filhos de Israel que retornaram do cativeiro babilônico. E 3, depois deles, a terceira e definitiva redenção, que ocorrerá na época messiânica, quando todo o povo judeu voltará a Israel. Nos nossos dias, quando testemunhamos o retorno de centenas de milhares de judeus à sua pátria ancestral e a criação e reconstrução de um Estado judaico na Terra Prometida, é difícil alguém honesto e isento não interpretar estes fatos como um prenúncio de nossa redenção messiânica, apesar dos inúmeros problemas e etapas que faltam ser resolvidos e vencidas. Alguns preferem permanecer perambulando muitos dias pelo deserto a enfrentar os desafios e entrar e conquistar a terra. Versículo 11. Como falou a vós. Na leitura da segunda e quinta-feira, o trecho da Torá termina aqui. Entretanto, na leitura de sábado, a segunda pessoa deverá ser chamada antes de começar este versículo. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!